A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Quem vos saúda, a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Amém? Paz do Senhor para nosso irmão Ayrton. Deus abençoe o irmão Ayrton Santos. Irmã Raquel Dias. A paz do Senhor, irmã Silvia Amaro. Cecília Muniz Viegas, Juliana Brito. Deus abençoe a irmã Guilhermina, paz do Senhor, Rosilene, irmã Delcida, Osiel, Rita de Oliveira, Daniel Moreira. Deus abençoe o irmão Cleferson, pastor Cleferson, da cidade de Franca. Deus abençoe a irmã Nádia, Asley Oliveira, Alessandro Alves, Volni Luci, Osângela, Moisés Freitas, Lourdes Aguiar. Deus abençoe a irmã Diaconisa Vilma, Teca, Cláudia, Raquel Monteiro de Franca. Deus abençoa nossa irmã Cássia Assunção, Nélia Vaz. Deus abençoa nossa irmã Ivani Santos, Rosilene, Tânia, Simone, Mariana. Deus abençoe. Os irmãos vão entrando, meus irmãos, né? Nós estamos aqui para mais um ensinamento da palavra de Deus, amém? Né? Hoje nós vamos falar sobre Abraão, amém? Acho que os irmãos devem ter visto, né, irmãos? Eu postei aí, né? Hoje não deu para nós orarmos ao meio-dia, porque eu tive que ir para Ituverava, né? Levar minha mãe ao médico. E aí não deu para mim estar orando meio-dia com vocês, tá bom? Mas nós estamos aqui, né, agora, para nós estudarmos juntos, né, irmãos? Aprendermos juntos, porque eu também não sei nada, amém? Nós estamos aqui para aprender juntos sobre Abraão, né? Esse grande personagem bíblico, é o nosso pai da fé, amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma pequena oração. Está conosco aí a nossa irmã Val, nossa irmã Clevá, Celi Gomes, nossa irmã Joeci, Zoraide, Lígia. Deus abençoa também, né? Que bênção. Vamos fazer uns minutos de oração para que o Senhor possa estar abençoando e nos dando a direção, nos dando a palavra, para que Ele venha abrir o nosso entendimento, para que nós venhamos entender a palavra do Senhor, tá bom? Todos os irmãos, Senhor meu Deus e Pai, neste momento, meu Deus, Pai, eu oro juntamente com teus filhos, pedindo, Senhor, venha, Senhor meu Pai, abrir a nossa mente, para que cada pessoa, Senhor, para que cada um de nós possamos entender, meu Deus, compreender e guardar, praticar a palavra do Senhor. Meu Deus, nos ensina. Espírito Santo, eu te convido aqui nessa noite, para que o Senhor esteja aqui junto de mim, meu Deus, para nos ensinar, para ensinar todos que estão nesta live. Meu Deus, fala conosco, ó Pai. Meu Deus, opera maravilhas, Senhor, através da Tua palavra em nossas vidas, nos purifica, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra é tão maravilhosa, Pai. Meu Deus, perdoa pelos nossos pecados, perdoa pelas nossas fraquezas, somos tão imperfeitos, mas o Senhor é tão perfeito, é tão maravilhoso. Meu Deus, exaltado seja o Senhor para todos sempre. Obrigada pela luta, pela prova, obrigada, Senhor, pela nossa vida, por mais uma noite que o Senhor preparou para nós estarmos aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aprendendo, ó Pai, de Ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoa meus irmãos e minhas irmãs, tá bom, meus queridos, né? Nesse momento eu gostaria que os meus irmãos, amém, pegasse aí a sua Bíblia, tá bom? Pega a sua Bíblia e abra ela, deixa aberta aí no livro de Gênesis, amém? Capítulo 12. Eu quero só louvar um hino aqui, tá bom, meus irmãos? Um hino da harpa, rapidinho. Pera aí, deixa eu pegar o violão aqui. Espera aí que eu vou só louvar o hino aqui, para nós darmos abertura. Um hino em louvor ao nosso Deus, né, meus irmãos? Glória a Deus. Espera aí só um pouquinho.
Meu Deus, tá cabendo eu aqui. Vamos lá, gente. É o 509 da harpa. Tá bom, meus irmãos? Somente esse hino para darmos início. Maravilha, Jesus. Deus maravilhoso, né, meus irmãos? A Bíblia diz que quando Saul, o espírito vinha perturbar Saul, a Bíblia diz que Davi tocava a harpa e o demônio ia embora, né? Se tiver alguma opressão sobre a tua vida nessa noite, já foi embora. Já foi embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo Gênesis capítulo 12, para nós já começarmos a falar a respeito de Abraão, o pai da fé. Amém, meus irmãos? Esse grande personagem bíblico, né? O primeiro patriarca. Para quem não sabe, Abraão, ele foi o primeiro patriarca da Bíblia Sagrada, meus irmãos. Olha aí. Bom, vamos ler aqui Gênesis capítulo 12. E eu peço aos irmãos, preste bastante atenção, quem tiver aí, caderno, caneta, anotem, né, meus irmãos, aquilo que você achar que é mais importante. Amém, meus irmãos? E preste atenção, né? Guarde a palavra do Senhor para você colocar em prática. E eu creio que todos vão aprender mais aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Bom, vamos lá. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Meu Deus, que bênção, hein?
Olha aí, o chamado, aqui está falando do chamado de Abraão e as promessas de Deus. Amém? Ora, o Senhor disse a Abrão, olha, ele ainda não se chamava Abraão, ele se chamava Abrão. Quando Deus chamou Abrão, olha aí, meus irmãos, chamava Abrão, não era Abraão ainda, né? Aqui Abrão significa pai das alturas, enquanto que Abraão significa pai de multidões. Amém? Olha aí, o nome dele foi mudado depois que Deus o chamou. Amém, meus irmãos? Então olha aí, ó, Abrão significa pai das alturas, enquanto que Abraão significa pai de multidões. Olha a transformação, olha a mudança que o Senhor Deus fez, né? Deus disse assim: Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha aí, meus irmãos, olha aí, você vai ter que sair, amém? Quem tem um chamado de Deus, olha, irmãos, meu Deus, quem tem chamado de Deus tem que renunciar muita coisa, hein? Meu Deus, sempre vamos ter que renunciar alguma coisa, né, irmãos? Para poder cumprir com o nosso chamado na obra de Deus, amém? E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, meus queridos? Bom, somente até aqui. Isso aqui é só para você entender, né, o chamado de Abrão. Como foi que o nosso Deus chamou Abrão? Para quem não sabe, Abrão era filho de Terá. Amém, meus irmãos? Abrão era filho de Terá. E nós sabemos que eles habitavam na cidade de Ur dos Caldeus. Era uma cidade idólatra, na Mesopotâmia. Amém, meus irmãos? Eles habitavam na cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Abrão era filho de Terá. E nós sabemos que ele tinha mais 2 irmãos, Arã e Naor. Amém? Naor era casado com Milca. Amém, meus irmãos? E nós sabemos que a Bíblia Sagrada diz, né, que esse irmão de Abrão, chamado Arã, ele veio a falecer, antes até mesmo da morte do seu pai, né? O seu pai, Terá, ainda estava vivo, quando Arã, que era também irmão de Abrão, ele faleceu. Amém, meus irmãos? E aí depois eles passaram a habitar na cidade de Arã. Sim, Terá, né, o pai de Abrão, juntamente com Abrão, toda a sua família, passaram a habitar na cidade de Arã. Era uma cidade idólatra também. Amém? Era a mesma região, meus queridos. Ficava na mesma região, né? Então eles vieram habitar na cidade de Arã. Tá bom, meus irmãos? E foi ali que o Senhor, né, ele falou com Abrão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai, amém? Para a terra que eu te mostrarei. Olha aí, meus irmãos, olha aí, amém? Nós sabemos que aqui o Senhor, né, isso aqui está falando do chamado de Abrão. Todos nós temos um chamado de Deus na nossa vida, e o chamado de Deus é maravilhoso, né? Você lembra quantos profetas foram chamados pelo Senhor? Lembra de Eliseu? Eliseu teve que deixar os seus bois, né? Ele teve que deixar os seus bois para poder cumprir o seu chamado. Lembra de Amós? Amós era boieiro, cultivador de sicômoros. Teve que deixar tudo para poder cumprir com o teu chamado na obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Davi era o quê? Pastor de ovelhas, né? E foi cumprir o chamado de Deus na vida dele, né, meus irmãos? Então, cada pessoa nós vemos, meus irmãos, que tiveram que deixar alguma coisa, né, para poder cumprir com o teu chamado. E nós vemos aí grandes homens de Deus que renunciaram, né? Lembra de Moisés? Nós já falamos a respeito dele aqui. Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele deixou as riquezas do Egito. Ele renunciou às riquezas do Egito para poder cumprir o teu chamado de líder do povo de Israel. Então olha aí, e aqui não é diferente. Com Abrão acontece da mesma maneira, com Abrão acontece da mesma forma. Ele também tem que renunciar a alguma coisa para poder cumprir com o teu chamado
na obra de Deus. Espera aí. Então nós vemos aqui que o Senhor mandou, olha aqui, ó, ele teria que deixar o quê? A sua terra. Amém? Ele teria que sair da sua terra. Quantos missionários, para cumprir o teu chamado, o Senhor pede para eles deixar a sua terra natal. Amém? A tua parentela, muitas das vezes, irmãos, a casa de teu pai. Amém? Para poder ir lá cumprir o teu chamado, aonde Deus está mandando aquela pessoa. Não é fácil, não vou dizer para você que é fácil, não é fácil não. Amém? É difícil, mas é assim mesmo. Todos aqueles, meus irmãos, que realmente amam a Deus, eles deverão abrir mão de alguma coisa para poder servir a Deus. Do contrário, meus irmãos, nós não seremos herdeiros da promessa de Deus, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Você quer ser herdeiro da promessa? Você quer receber a promessa de Deus para a tua vida? Então saia da onde tu estás, saia do meio da tua parentela, saia da tua terra, saia da casa de teu pai e cumpra o teu chamado. Amém? Muitas das vezes o nosso coração está apegado à nossa família. Muitas das vezes o nosso coração está apegado aos nossos bens materiais, meus irmãos. Às vezes isso está impedindo de nós cumprirmos o nosso chamado na obra de Deus. Amém? Vamos nos desprender de tudo que é terreno e vamos estar ligados no trono da glória e focados no Senhor Jesus e no nosso chamado. Vamos cumprir o nosso chamado aqui. Nós temos uma missão para cumprir. Nós temos muitas almas para ganhar para o Senhor Jesus Cristo. Olha aqui que coisa linda. Olha as promessas. O Senhor fez 7 promessas a Abrão. Ele já era casado com Saraí. Eles não tinham filhos ainda, porque Saraí era estéril. Amém, meus irmãos? E olha, eu digo para você, se Deus te chamou, irmão, não preocupa com nada não, porque Deus vai cuidar de tudo. Se Deus te chamou, se não foi Deus que te chamou, amém, não faça nada precipitadamente. Espere Deus te chamar, espere Deus confirmar, não saia por aí, amém, não faça nada precipitadamente, porque senão você vai sofrer. Agora, se é Deus que está mandando você ir, você não tem que se preocupar, porque as portas se abrirão. Deus vai cuidar de tudo. Deus vai fazer você prosperar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor vai fazer você prosperar, como Ele fez Abraão prosperar. Amém? Deus foi com Abraão, meus irmãos? Então olha, veja bem, o Senhor fez 7 promessas. 7 promessas. A primeira promessa: te farei uma grande nação. E essa promessa já se cumpriu. Te farei uma grande nação. Até, meus irmãos, houve uma certa feita em que o Senhor chamou Abraão para fora da sua casa. Se não me falha a memória, no capítulo 15, ele diz: olha para o céu. Abraão olhou para o céu. A Bíblia diz que Abraão viu as estrelas. E o Senhor disse: vê se você pode contar as estrelas. Abraão disse: não tem como, Senhor, são muitas estrelas. A sua descendência será como as estrelas do céu, que não se pode contar. Amém? Meus queridos, o Senhor disse para Abraão, primeiro ele chegou dizendo: eu sou teu escudo e grandíssimo galardão. Naquele momento Abraão disse: Senhor, mas o meu herdeiro vai ser o meu mordomo, nascido em minha casa, Damasceno Eliezer. O Senhor disse: não, teu herdeiro vai ser gerado de ti. O teu herdeiro vai ser gerado de ti. Deus estava dizendo: eu vou te dar um filho, eu vou dar um filho para você, eu vou dar um filho para Sara. Amém? E a Bíblia diz que Abraão creu. A Bíblia diz que ele não duvidou, ele creu. E isso foi imputado como justiça a Abrão. Amém, meus irmãos? Você pode aí, se você quiser acompanhar, é o capítulo 15, ó. Tá bom? Capítulo 15 que eu estou falando. Tá, meus irmãos? Tá aí no capítulo 15 isso que eu estou dizendo para você. Abraão ele creu. E isso foi lhe imputado como justiça. Ele creu na promessa do Senhor, meus irmãos. Amém? Abraão foi o nosso pai na fé. Amém? Olha aí, o primeiro patriarca, meus irmãos. Filho de Terá, irmão de Naor, irmão de Arã. E ele tinha sua esposa chamada Saraí. Isso aí, amém?
Os irmãos também, olha aqui, ó, presta atenção. A segunda promessa, Deus falou assim: abençoar-te-ei. Abençoar-te-ei. Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te abençoar. Você sabe aquele salmo, ou melhor, sabe aquele livro de Deuteronômio, capítulo 28? Se você ouvir a minha voz, eu vou te abençoar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, a sua maçadeira vai ser uma bênção. O fruto do ventre da tua mulher vai ser bendito. Aonde você entrar no campo, na cidade, você vai ser bendito. Amém? Tu vai ser uma bênção de Deus. Olha aí, eu vou te abençoar. Amém? Eu vou te fazer prosperar. E tanto é que a Bíblia relata que quando Abraão, ele saiu de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã, a Bíblia diz que ele foi peregrinar no Egito por causa da fome. E chegando ali no Egito, Deus fez Abraão prosperar. A Bíblia diz que ele teve muito gado, muito rebanho. Ele saiu dali enriquecido do Egito. A Bíblia diz que ele chegou ali, meus irmãos, até conta a história, né? Que ele ficou com medo de Faraó matar ele por amor de Sara, porque ela era uma mulher muito bonita, muito formosa. E ele falou: Sara, não diga que você é minha esposa, diga que você é minha irmã. Na verdade eram irmãos por parte de pai. Naquele momento o Faraó botou o olho na Sara, tomou Sara, levou para o teu palácio. E ali Abraão ficou, meus irmãos. Aí Deus foi abençoando a vida dele, e ele prosperando em gado, prosperando o seu rebanho. Deus abençoando a vida de Abraão. E a Bíblia diz que de repente, né, Deus veio cobrar de Faraó, porque ele tinha tomado Sara como sua esposa. A Bíblia diz, meus irmãos, que de repente Deus começou a permitir que as pragas invadissem o reino de Faraó. E ali naquele momento ele: meu Deus, o que está acontecendo? Por que dessas pragas? O que você me fez, ô Abraão? Por que você não me falou que você era casado, que Sara era tua esposa? Olha o que Deus está permitindo sobre o meu reino, pragas, por causa de Sara, tua esposa. E aí naquele momento Faraó devolveu Sara para Abraão. Amém, meus irmãos? E eles se retiraram dali do Egito, juntamente com Ló também. Tanto Abraão quanto Ló estavam enriquecidos, meus irmãos. Estavam abençoados pelo nosso Deus. Amém? Eu até fiquei pensando, né? Meu Deus, Abraão se enriquecendo e o Faraó, Deus permitindo as pragas, porque ele tinha tomado a esposa de Abraão. Amém? Tá vendo, meus irmãos? Né? E tem gente entrando na esposa do próximo. Isso aí é um exemplo. Amém? Para aquele que está entrando na mulher do seu próximo, aquele que está de olho na mulher do seu próximo, do seu vizinho. Cuidado, olha o que aconteceu com o Faraó. Deus permitiu as pragas sobre a casa de Faraó, porque ele tinha tomado uma mulher que era casada. Isso aí não estava na época da lei não, meus irmãos. Nós sabemos que no princípio o padrão de Deus era um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Ambos se uniam e eram uma só carne. E aí quando chegou na época da graça, o Senhor restaurou o casamento ao padrão, né, normal, que é o padrão de Deus mesmo. Amém? Então nós vemos que olha só o que aconteceu, né? Faraó foi pegar a esposa de Abraão, e Deus permitiu que as pragas viessem sobre o reino dele. Não é brincadeira não, meus irmãos. Tem gente que tem a sua esposa e está de olho em outra. Amém? Tem pessoas que são casadas e estão se relacionando com outra pessoa. Olha aí, é pecado diante de Deus, é adultério. E o adultério, meus irmãos, são as tribulações, se nós estivermos fora da palavra de Deus, né? Então olha aí, meus irmãos, que situação, né? Bom, Deus falou que ia abençoar e ele abençoou. Amém? Ele abençoou. Seja fiel, viu, irmão, a tua esposa. Irmão, seja fiel. Amém? Irmã, seja fiel ao teu esposo. Amém? Glória a Deus. Já é aqui uma lição que nós aprendemos com este fato que aconteceu. Amém? Nunca olhe para a mulher do teu próximo. E você nunca olhe para o esposo do teu próximo, da tua irmã. Amém? Você é casada? Contenta com o teu marido. E você que é casado, contenta com a esposa que Deus te deu. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Amém? Bendito seja o teu manancial. Foi Salomão quem escreveu este provérbio. Amém? Deus disse assim também: engrandecerei o teu nome.
Olha aí, é mais uma promessa. Engrandecerei o teu nome. E a gente vê essa promessa de Deus se cumprindo. Há 3 grandes religiões, meus irmãos, né, que fala a respeito de Abraão, que tem Abraão como um grande personagem bíblico, né, meus irmãos? É a religião do islamismo, a religião do cristianismo e tem uma outra religião também, deixa eu ver aqui, eu esqueci. Judaísmo. São 3 grandes religiões, deixa eu só ver aqui onde eu marquei. São 3 grandes religiões, né? Que o nome de Abraão é respeitado. Em 3 grandes religiões, o nome de Abraão é respeitado. Deus falou que iria engrandecer o nome de Abraão. E isso já se cumpriu, né? Essas 3 grandes religiões, elas respeitam o nome de Abraão, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Então, olha aí, outra promessa aqui também, né? Abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Olha aí, tu serás uma bênção. É Deuteronômio 28, irmão, onde você entrar, você vai ser uma bênção. Aonde você colocar a tua mão, Deus vai prosperar. Onde você colocar a planta do teu pé, Deus vai te abençoar. Amém? Meu Deus. E abençoarei os que te abençoarem. Olha aí a promessa de Deus. Todos aqueles que abençoar você, todos aqueles que forem a teu favor, eu serei a favor deles. Eu vou abençoar a vida deles. Se nós formos contra Israel, deixa nós ser contra Israel para ver. Meus irmãos, aqueles que te amaldiçoarem, que amaldiçoarem a Abraão, a Israel, serão amaldiçoados por Deus. Quantas nações são contra Israel e eles têm sido amaldiçoados? Maldições têm vindo sobre certas nações, porque eles são contra o povo de Israel. Meus irmãos, mas aqueles que têm se unido a Israel, aqueles que abençoam a Israel, a Abraão, o Senhor está dizendo, eu te abençoarei. Olha aí a promessa de Deus, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Lembra do profeta Balaão? Eu não sei se você se recorda daquele episódio em que Balaque pediu para que Balaão viesse amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus não deixou não, Deus não permitiu. Balaão não teve como amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo era bendito do Senhor. Amém? Então olha aí, meus irmãos, contra Israel não valia encantamento, porque era um povo bendito, era um povo abençoado por Deus, né? Se Balaão levantasse a tua voz e jogasse maldição sobre Israel, ele também receberia maldição sobre a tua vida. Amém? Ele sabia disso. Ele sabia disso, que aquele povo era bendito do Senhor, né, meus irmãos? Então olha aí, a última promessa, a 7ª promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha aí que bênção de Deus. Todas essas promessas se cumpriram e vêm se cumprindo a cada dia, conforme o Senhor prometeu, conforme o Senhor Deus falou, porque Ele vela em cumprir com a tua palavra. As promessas de Deus são infalíveis. Amém, meus irmãos? Bom, a Bíblia diz, meus irmãos, que Abraão, ele pega, né, quando ele recebe esse chamado de Deus, ele pega o quê? Ele pega a tua esposa, e também vai com ele quem? O seu sobrinho. Amém? O seu sobrinho Ló. Ló também fala, eu quero ir com você também, Abraão. Falou, tudo bem, vamos, né? E o seu sobrinho, né, que era Ló, amém? O acompanhou naquela missão. Amém, meus irmãos? E aqui a Bíblia diz, né, eu já contei para vocês a história, que primeiramente desceram ao Egito, né? Depois aqui a Bíblia fala que eles se separaram. No capítulo 13 aqui a Bíblia conta que devido os pastores de Ló, depois de terem saído do Egito, era tanto gado, era tanto rebanho, que os pastores de Ló começaram a brigar, a contender com os pastores de Abraão. A Bíblia diz por quê? Porque a terra não era capaz, né, de suportar tanto gado, não tinha comida para tanto animal. Amém, meus irmãos? Não havia capacidade, né, para suportar, alimentar tanto animal.
E aí, meus irmãos, naquele momento, Abraão, que era muito pacífico, né? Ele tinha um temperamento fleumático, o contrário de Moisés, que tinha um temperamento melancólico, Pedro, que tinha um temperamento sanguíneo, né? O temperamento dele era totalmente diferente. O temperamento de Paulo era colérico. Esse Abraão, ele tinha o temperamento fleumático. Era uma pessoa muito calma, uma pessoa pacífica, amém, meus irmãos? Uma pessoa de paz, uma pessoa que não gostava de contenda, uma pessoa que não gostava de brigas, de confusões. E aí, quando chegou para ele a notícia que os pastores de Ló estavam brigando, estavam contendendo com os pastores de Abraão, naquele momento Abraão achou melhor se separarem do que ficarem ali, meus irmãos, com aquela contenda. Ele chega, chama Ló, teu sobrinho, e ele diz: olha, é o seguinte, Ló, nós somos irmãos e não pode haver contenda entre nós. Olha aí, quem sabe Deus está falando com você. Quem sabe Deus já está falando com você nessa noite. A respeito da contenda, ao servo do Senhor não convém contender. Mas todos os servos de Deus têm que ser manso. Amém, meus queridos? Você lembra daquela passagem bíblica do rico insensato, 2 irmãos brigando por causa de herança? Que coisa feia, né? Ainda chamaram até Jesus para poder colocar ele como juiz, repartidor entre eles. Mas aí Jesus Cristo olha e fala: quem é que me colocou por juiz ou repartidor entre vós? Amém? A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E aí Jesus começou a contar parábola, né? Para aquele rico insensato, dizendo para ele que sobre aquele homem que edificou um celeiro maior, derrubou o pequeno, encheu de riquezas dos seus bens, bateu no peito, falou: minha alma, come, bebe, descansa e folga em paz, porque tem bens em depósito para muitos anos. Aí vem a palavra do Senhor: louco, essa noite vão pedir a tua alma, e o que tem, para quem será? E você fica nessa briga, nessa guerra, por causa de coisas materiais, coisas passageiras, coisas que vão ficar aqui, porque daqui nós não vamos levar nada. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do 10 ali, ou 8, a Bíblia diz que nós não vamos levar nada dessa terra. E tem gente brigando com o seu irmão, tem pai brigando com o filho, dando lugar para o diabo. Tem mulher brigando com o marido, marido brigando com a esposa, irmão brigando com o irmão. Meus irmãos, vamos parar de brigar, vamos parar de contender. Lembra, meus irmãos, que também na igreja de Corinto tinha guerra, tinha briga, tinha contenda? A Bíblia diz, meus irmãos, que Paulo foi avisado através da família de Chloe. E eles disseram: olha, está tendo contenda aqui na igreja. Um fala: eu sou de Paulo, o outro fala: eu sou de Cefo, o outro fala: eu sou de Apolo. E aquela briga, meu Deus, aquela contenda entre os irmãos. Cada um falando que é de um e de outro. Aí Paulo teve que pacificar, meus irmãos, jogar água naquele fogo, apagar aquele fogo. Amém? E veja bem, meus irmãos, e aqui, né, voltando aqui à meditação da palavra sobre Abraão, nós vemos que Abraão, sendo um homem muito pacífico, muito calmo, que era temperamento fleumático, nós vemos que ele chega e ele fala: vamos nos separar, né? Não vamos brigar. E aí naquele momento ele disse: olha, Ló, escolhe aonde você quer habitar. Naquele momento Ló olhou para as campinas do Jordão. A Bíblia diz, meus irmãos, que essa campina ficava lá em Sodoma. E aí parecia o quê? Essa campina era tão bonita, era um lugar tão bonito, meus irmãos, que parecia o jardim do Senhor. A Bíblia descreve que essa campina parecia o jardim do Senhor. Parecia, meus irmãos, amém, o jardim do Senhor. E o Egito, né? Amém? Olha aqui, peraí, eu quero ler para você aqui. Deixa eu ler aqui para você. Como que descreve, né? Era como o jardim do Senhor e a terra do Egito quando se entra em Zoar. Amém? Está aqui no capítulo 13, tá bom? Você que quiser ler, você que quiser meditar depois, você pode meditar, que a Bíblia descreve como que era esta terra, essa campina. Era como o jardim do Senhor, era como a terra do Egito, que a terra do Egito, eu creio que era muito bonita. A Bíblia diz que até Salomão comprava cavalos do Egito, né? E ele compara a sunamita com as éguas do Egito, porque era muito bonita. Amém? Meu Deus do céu, né? Era muito bonito, eu creio que o Egito, né? E aqui nós vemos que ele está dizendo que essa campina parecia o jardim do Senhor, parecia a terra do Egito quando entra em Zoar. Então olha aí, Ló olhou para aparência. Quem sabe você está olhando também para aparência, né? Ele não sabia que aquela cidade era cheia de homens pecadores. Amém, meus irmãos?
A Bíblia diz que Sodoma estava cheia de pecadores, cheia de pessoas descompromissadas com a palavra de Deus. Quem sabe você também está olhando para a aparência, né? Amém? Você está que nem Ló, escolhendo as coisas, olhando para a aparência, olhando para a altura, olhando para a estatura, olhando para o corpo físico bonito, musculoso, olhando para o corpo de violão. Quem sabe você está olhando para a aparência. Amém? Porque a empresa é bonita, porque a igreja é de luxo, os bancos são todos almofadados. Quem sabe você está olhando para a aparência. Amém? Mas nós não podemos olhar para a aparência, porque enganosa é a graça e a formosura é passageira, diz a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Amém, meus irmãos? Não olhe para a aparência. Não olhe para a aparência. É o que Deus está te ensinando, ensinando para mim e ensinando para você nessa noite. Não julgue as pessoas pela aparência. Não julgue. Não olhe para a aparência das pessoas. Não vai olhando para a aparência. Você pode se enganar. Amém? Meus irmãos. Meu Deus. Às vezes a gente pensa que aquele ali é um coitadinho, não sabe de nada. E ele sabe de tudo. Às vezes você olha para aquela pessoa e fala: aquele ali sabe de tudo, aquele ali tem um temor de Deus, nossa. E às vezes ele está vazio, ele não tem Deus na vida dele. Então não julgue pela aparência, não olhe para a aparência, não escolha olhando para a aparência. Tá bom, meus queridos? Se Jesus fosse escolher olhando para a aparência, teria escolhido logo Eliabe, assim como Samuel. E aí você imagina colocar o reino na mão de uma pessoa soberba, uma pessoa que não tem o coração segundo o coração de Deus, que quer fazer a sua própria vontade, que quer andar do seu jeito, levar as coisas do seu jeito. Como que seria esse reino de Israel? Como que seria o reino, o reinado deste homem chamado Eliabe? Seria um desastre, assim como foi o de Saul, né? Todo desobediente à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Bom, vocês aprenderam aí que sobre aparência, nunca olhe para a aparência, nunca julgue as pessoas olhando para a aparência das pessoas. Às vezes alguém demonstra ser humilde e não é humilde, e às vezes alguém parece que ele não tem humildade, porque você está olhando para a roupa, ele está bem vestido, e você fala: esse daí, olhando para a roupa dele, esse daí não tem humildade, e você não sabe que ele é cheio de humildade no seu coração. Amém? Né? A humildade, ela está dentro do coração da pessoa, ela não está na veste da pessoa, né, meus irmãos? Às vezes tem pessoa que anda rasgado e as pessoas confundem, porque ele está rasgado, acha que a humildade está na roupa da pessoa, e isso é engano, né? E a Bíblia diz então que Ló foi habitar nas campinas, né, meus irmãos? Estendeu as suas tendas até a cidade de Sodoma. E Abraão, ele foi, meus irmãos, a habitar junto dos carvalhais de Manre. Amém? Nós sabemos que ele foi habitar ali, juntamente com a tua esposa Sarai. Amém? Bom, depois disso, nós sabemos, meus irmãos, que houve uma guerra, né? Houve uma guerra de 4 reis contra 5, e o rei de Sodoma, Gomorra, estava lá no meio dessa guerra. E nós sabemos, meus irmãos, que Ló, juntamente com tudo que ele tinha, sua família, foram levados cativos. Foram levados cativos nessa guerra. E de repente a notícia chegou para Abraão, que estava habitando junto dos carvalhais de Manre. A Bíblia diz que Abraão pegou os seus 318 criados que ele tinha em sua casa e foi para essa guerra lutar e trazer Ló de volta, libertar Ló, que estava cativo, e tudo o que era dele. E ele conseguiu, porque Deus foi com Abraão, Deus era com Abraão. O Senhor disse que ele seria bendito. A Bíblia diz que Deus o abençoaria. Eu vou te abençoar. E aonde Abraão colocava a planta dos teus pés, Deus era com ele. Deus abençoava ele. Deus prosperava Abraão. Que coisa tremenda. Foi ele, foi Deus. Foi Deus quem fez Abraão prosperar em tudo, meus irmãos. O que Abraão fazia, o que Abraão ia fazer, era a mão de Deus que estava sobre a vida de Abraão. O Deus que ele servia
estava lhe abençoando, cumprindo na sua vida a sua promessa. Amém? Existem promessas que são condicionais e existem promessas incondicionais. E essa promessa aqui, olha, Deus falou o quê? Sai do meio da tua parentela, da tua terra, da casa de teu pai, vai para onde eu te mostrar. E se ele fica? Essa promessa era condicional. E se ele fica? Deus ia abençoar? Seria bendito? Deus ia engrandecer o nome dele estando dentro da casa de teu pai? Em Ur dos Caldeus? Não. Essa promessa era condicional. Se você sair da tua terra, se você sair da casa de teu pai, se você se desprender disso tudo aí, alabassúria, vou te abençoar. Bendito serás no campo, na cidade, aonde tu colocares a planta dos teus pés. Bendito serás, engrandecerei teu nome. E até hoje Deus está engrandecendo o nome de Abraão. As pessoas respeitam Abraão até hoje. Amém, meus queridos? Olha aí a promessa do Senhor, porque Abraão saiu da casa de teu pai, obedeceu a voz de Deus. Existem promessas que, se você não obedecer a voz de Deus, não vão se cumprir na tua vida. Não vai acontecer na tua vida. Deus não vai executar na sua vida. Por isso é muito importante obedecer o nosso chamado, cumprir, obedecer, ouvir a voz de Deus. Sim, ouvir a voz de Deus, dar ouvido. Amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, olha só, Abraão conseguiu trazer Ló de volta, né? E ele continuou lá, habitando em Sodoma, juntamente com a sua família. E a Bíblia diz que pela primeira vez, a primeira pessoa que deu o dízimo na Bíblia, sabe quem foi? Abraão. Sim, foi Abraão que deixou esse legado. Foi Abraão, meus irmãos, a primeira pessoa que devolveu o dízimo na Bíblia. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele pega o seu dízimo. O que é dízimo? 10ª parte. O significado da palavra dízimo, 10ª parte, significa 10ª parte. Amém? Abraão pegou o teu dízimo de tudo que ele recebera das mãos de Deus, de toda a prosperidade que o Senhor lhe deu. E sabe o que ele fez? Ele foi honrar ao Senhor com as tuas primícias, com a tua fazenda, com o teu dízimo, com a 10ª parte de tudo que ele recebera das mãos do teu Deus. Sabe por quê? Porque ele não era avarento. Porque o coração de Abraão não estava nas suas riquezas, no seu gado. Não. Ele era uma pessoa desprendida. Desprendida de bens materiais, desprendido de família, desprendido de tudo, de casa. Tem tanta gente presa. Tem tanta gente sufocada. Tem tanta gente com um chamado, mas está aí sufocado, está aí preso. Tem tanta gente que Deus tem uma obra linda na sua vida, mas você está preso nas vaidades deste mundo. Está preso em alguma coisa desse mundo, está preso no seu time de futebol. Eu jogo, por isso eu não vou ser crente, senão eu vou ter que me despojar, senão eu vou ter que abrir mão do meu time de futebol. Tanta gente está preso nas coisas deste mundo, no seu ouro, na sua prata. A Bíblia diz que nem o seu ouro e prata vão te livrar no dia do furor do Senhor. O único que salva é Jesus Cristo. Se prenda nele, alabassúria, alabacanta, se liga nele. Abraão pegou o teu dízimo. Sabe para quem que ele foi dar o seu dízimo? Para Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote. Não tinha genealogia. Não sabemos de onde ele veio, quem era o seu pai, quem era a sua mãe. A Bíblia não conta a história dele, de onde ele veio, quem era seu pai, quem era sua mãe. Sabe por quê? Porque esse homem aqui representava Cristo. Glória a Deus. Irmãos, e a Bíblia diz que Abraão trouxe o teu dízimo e entregou para Melquisedeque.
rei de Salém. Amém? Pagou o teu dízimo. É o que a Bíblia diz. Glórias a Deus. E olha aqui, ó. Peraí. E bendito seja Abrão, Deus Altíssimo, possuidor. Olha, 14, versículo 19 de Gênesis. O possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Olha aí, meus irmãos. Que benção. A Bíblia diz que e abençoou e disse. Abraão foi abençoado por Deus quando ele trouxe o teu dízimo e entregou para Melquisedeque. Que benção de Deus, hein? Meu Deus. Só que só faz isso quem é desprendido de tudo, né? Aquele que está preso no dinheiro, acha que ele é avarento, ganancioso. Amém? Tem muita gente assim. Isso aqui é uma prova. Isso aqui é prova para mostrar quem verdadeiramente está preso e quem está liberto da avareza. Isso aqui é para mostrar. Tem muita gente que não é liberto da avareza até hoje. Até hoje ele é avarento. Até hoje ele é ganancioso. Até hoje ele está preso na riqueza desse mundo. Mas a Bíblia diz que aquele que confia nas riquezas é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, Marcos 10, do que entrar um rico, aquele que ama as riquezas no reino de Deus. Amém? Então aqui dá para a gente ver o quê? Que Abraão era uma pessoa desprendida de coisas materiais. Ele não era ganancioso, não era ambicioso, não era avarento. Ele amava o Senhor acima de tudo que ele tinha. Aqui a gente pode considerar que verdadeiramente era um discípulo verdadeiro de Deus. Lembra de Lucas 14, que esses dias eu preguei aqui? O verdadeiro discípulo renuncia tudo que ele tem. Renuncia o pai, aborrece pai e mãe por amor de Deus. Ama a Deus acima de tudo. Amém? O verdadeiro discípulo toma a cruz. Glória a Deus. Então olha aí que bênção de Deus, né? Aí no capítulo 15... veio aqui a promessa do Senhor. Amém? E aqui, meus irmãos, olha só, deixa eu ver aqui, peraí. Aonde que fala aqui? Glória a Deus. Queria ler um versículo aqui, mas eu não sei onde eu notei ele aqui, né? Depois, se eu achar ele, eu marco aqui. Mas aqui fala assim, que o próprio Deus... Amém? O próprio Deus, ele afirmou, ele confirmou que Abraão, amém, era seu amigo. Amém? Mas tem outros versículos, né? Porque eu queria um versículo, que tem um versículo aqui, ó, em Gênesis. Se vocês acharem aí, vocês passam para mim, às vezes está mais fácil. Amém? Aonde Deus fala que Abraão era o seu amigo, né? Lá em Isaías 41:8 também fala. Amém? Deus confirma. Vamos lá, ó. Isaías 41:8. E sabe por que Deus considerou Abraão como teu amigo? Porque ele fazia vontade de Deus. Porque ele fazia o que Deus mandava. Vocês lembram quando ele pediu o único filho de Abraão e ele foi lá e fez? Ele foi lá e levou o seu único filho para Deus? Ele fez o que Deus mandava. Por isso Deus considerava Abraão como seu amigo. Porque amigo faz o que Deus manda. Se você for lá em João capítulo 15, 14... Amém? Depois nós vamos ler também para você ver, entender quem é verdadeiramente amigo de Deus e quem não é. Tem muita gente de ser amigo de Deus, diz amar Deus, e não é amigo de Deus não, é amigo do mundo, é amigo dos prazeres. Amém? Então vamos lá, Isaías 41, versículo 8. 41, versículo 8, diz assim, ó: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Olha aí o próprio Deus, meu Deus, que coisa linda, o próprio Deus confirmando. O próprio Deus confirmando, imagina Deus confirmando, Abraão, meu amigo, chamando Abraão de seu amigo. Que coisa linda, meus irmãos. Olha aí, meu Deus. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse, és meu servo, te escolhi e não te rejeitei. Meu Deus, que coisa linda. João 15, 14.
João 15:14. Vamos ver o que diz aqui. João 15:14. Vós sereis os meus amigos. Olha aí. Você quer ser amigo de Deus? Então vamos lá. Olha aqui. A palavra vai ensinar o que você e eu temos que fazer para nós sermos considerados amigos de Deus. Para Deus falar: ô, a Alessandra é minha amiga. Ô, o irmão João Neto é meu amigo. Amém? Mas por que ele é amigo do Senhor? Porque ele faz o que eu mando. Olha aqui, ó. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quem está falando é Jesus. Não é o que o mundo manda você fazer, não. Se você está fazendo o que o mundo manda, aí não tem como você ser considerado amigo de Deus. Porque a Bíblia diz em Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É que você quer ser chamado amigo de Deus fumando, bebendo, andando na prostituição, amando as vaidades desse mundo, andando na contramão de Deus, fazendo o que o mundo quer, fazendo o que o diabo manda você fazer? Não tem como ser chamado de amigo de Deus. Mas você quer ser amiga de Deus, você quer ser amigo de Deus, faça o que Ele manda. Muitas pessoas: Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Eu mando santificar, não santifica. Eu mando orar, não ora. Eu mando ler a Bíblia, não lê. Eu mando ir para minha casa, não vai. Amém? Então olha aí, né, meus irmãos. Meu Deus. Bom, Tiago 2:23 também. Olha aqui, ó, vamos lá. Tiago 2:23. Eu acho que é Tiago 2:23, hein, que eu estava procurando. E acho que agora eu achei. Vamos ver se é, acho que é. Tiago 2:23. Diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. É esse aqui. Esse aqui que eu queria. Amém? Olha aqui, meus irmãos, que linda essa palavra. Cumpriu-se a escritura que diz, olha, quando Abraão falou, quando ele creu, que Deus fez a promessa para ele: olha, tua semente vai ser como as estrelas do céu. A Bíblia diz que ele creu, e isso foi imputado como justiça. Aí olha aqui o que diz mais, ó. E foi chamado o amigo de Deus, porque ele creu. Ele creu na promessa do Senhor. Amém? Não seja incrédulo, porque os incrédulos estão se fazendo inimigos de Deus e não amigos de Deus. Mas quando você crê, você está se fazendo amigo, amiga do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, então vamos crer, não vamos ser incrédulos. Foi por isso que Jesus chamou a atenção de Tomé: seja crente, não incrédulo. Senão, como é que você vai ser considerado amigo de Deus sendo um incrédulo? Meu Deus. Bom, já falamos aí do capítulo 15, né? Agora nós vamos para o próximo capítulo. Deixa eu ver aqui. O capítulo 16, né? A Bíblia vai falar aqui, meus irmãos, sobre a precipitação de Sarai. Amém? De Sara, né? Sarai. Nós vemos que Deus fez a promessa que daria o quê? Um filho. Mas aí vem o quê? A ansiedade. Toma conta do coração da Sarai. E a Sarai, ela vai e precipita. Ela não sabe esperar no Senhor. Ela não tem a paciência. O fruto do Espírito Santo, que é a paciência. Amém? E ela pega a sua serva egípcia, Agar, e ela dá para Abraão entrar a sua serva e ter filhos por meio dela. Olha aí, meus irmãos. Olha aí o que aconteceu. Olha aí o que a impaciência, a ansiedade faz. Nós temos que tomar cuidado. Muitas pessoas acham que é impossível, né, Deus cumprir a sua promessa. Acha que Deus está demorando demais. E às vezes tomam atitudes precipitadas, decisões precipitadas. Mas vamos sempre vamos nos lembrar dos Salmos 40.
Esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu o meu clamor. Vamos sempre nos lembrar de Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu o meu clamor. Mas a Sara precipita. Está demorando, a promessa não vai se cumprir, isso é impossível, eu já estou velha, eu já estou com a cabeça branca, eu já tenho 90 anos. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos de idade. Amém? E sabe com quantos anos ele veio ter o seu primeiro filho, Isaque? Ele estava com, ou seja, quando ele teve Isaque, que era o segundo filho, meus irmãos, dele, porque ele teve Ismael, mas o filho da promessa, vamos dizer assim. Quando ele teve o seu filho da promessa que Deus falou, ele estava com 100 anos de idade. Passaram-se 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão, de Sara. Amém? Sara, ela estava com 90 anos, Ela estava com 90 anos, foi menos tempo. Assim, vamos dizer, 25 anos, mas ela tinha outra idade, Não era 75 anos, ela tinha menos idade quando saiu de Ur dos Caldeus. Mas passou-se 25 anos para que a promessa do Senhor se cumprisse na vida deles. E aí você está esperando aí, não tem nem uma semana, nem um mês, nem um ano ainda, e você já está pensando em jogar tudo para o alto, Você está pensando já em sair da igreja, abandonar o teu lar, abandonar tudo, desistir de tudo. Você está aí querendo desistir de tudo, não passou nem uma semana, nem um mês, nem um ano ainda. Irmãos, passaram-se 25 anos e foi aí que a promessa veio se cumprir na vida de Abraão e de Sarai. Amém? Então veja bem, a Bíblia diz que ela precipitou. E sabe o que acontece? A gente sofre muitas consequências. Tem gente que busca problema, tribulação para a sua própria vida quando ele não sabe esperar no Senhor. Você sabe que a precipitação, ela traz problema. Amém? Traz problema. Vem consequências, viu? A pessoa que não espera, as consequências vêm depois. Não pense você que os problemas não virão. Amém? Porque vem, meus irmãos. Os problemas vêm quando a gente precipita. Amém? Quando a gente quer passar o carro na frente dos boi. Amém? Parece que a gente quer ajudar Deus. Acha que Deus está demorando. Então, há uma consequência. E aí, meus irmãos, a Sara, eu acho que depois ela até se arrependeu. Achou que ela estava ajudando a cumprir a promessa. Amém, meus irmãos. Aqui deu um corte na força, Os irmãos estão me ouvindo, irmãos? Deu um corte na força aqui, a força aqui está caindo. Amém? Deve ser problema na força, nos postes, sei lá o que é. Amém? Ou da própria companhia de luz, Amém? De vez em quando está dando esses... Amém. Caiu de novo, meus irmãos. É que está caindo aqui a força, irmãos. Não é a internet, não, é a força. Tá? Vamos continuar aqui, vamos ver se a gente vai conseguir terminar, Tá bom? Vamos ver se a gente consegue terminar o nosso estudo. Ora aí, meus irmãos. Ora aí para a força não cair mais não. Amém? Tá dando para ouvir certinho? Tá dando para me ouvir? Os irmãos, fala aí se tá dando para ouvir. Agora. Amém, acho que voltou, Voltou. Acho que ainda está travado ainda. Os irmãos, fala para mim se voltou, irmãos. Está dando para me ouvir?